Boa tarde, amigos. Estamos mais uma vez com o programa Ecologia. Mais um programa com o tema Desenvolvimento Sustentável. Hoje estamos recebendo o professor Teófilo Miguel de Souza, coordenador do Centro de Energias Renováveis e do Instituto de Mobilidade da FEG Unesp de Guaratinguetá. O professor, com a sua agenda aí, disponibilizou para a gente esse retorno já na sequência, porque ele está indo para um congresso nos Estados Unidos, né, que é do interesse nosso. Futuramente a gente vai estar falando sobre o tema. E a gente aproveitou que recebemos no nosso e-mail do programa, vocês anotem aí, programaecologia@novatvvale.com, para vocês entrarem em contato com a gente. E recebemos mais de 70 e-mails, o pessoal já está começando a participar aqui no WhatsApp, nós agradecemos, pedindo informações sobre o carro elétrico, professor, o carro e a moto elétrica. Então eu fiz algumas anotações aqui, que eu vou estar passando para o senhor depois por e-mail, mas desses e-mails, a maioria veio do pessoal da parte rural, da zona rural, né? Eles querem saber principalmente, né, da parte de licenciamento, como que eles fazem para adquirir esse carro, o preço e tudo. Então, hoje a gente atendendo esses e-mails, nós vamos dar continuidade aí, professor, com esse tema, né? Falando tudo sobre esse carro elétrico. Agora há pouco de manhã a gente teve lá no Instituto de Energia, né? De Mobilidade e o Centro de Energias, fizemos uma matéria, né? O carro andando pela Unesp, pelo campus, e o pessoal fica tudo interessado, né, professor? Boa tarde. Boa tarde. Então, o nosso trabalho também vem voltado para o meio rural. E aí, o que o meio rural hoje tem? Nós temos poucas facilidades. Então, a nossa ideia é ter o Centro de Energias Renováveis e a parte de mobilidade, no caso a gente está falando elétrica. Por quê? Porque um carro esse carro tem de 2 e 4 pessoas. E ele facilmente você utiliza a energia elétrica para abastecer esse carro. Como pode ser? Pode ser convencional, da rede elétrica, como você também pode usar fontes renováveis de energia, energia solar e a energia eólica e a energia hidráulica. No caso, nós estamos dando mais ênfase à energia solar, para carregar o carro elétrico. Isso quer dizer que a pessoa não precisa ir lá na cidade, ou algum posto de gasolina, ou algum posto de etanol, ou de óleo, para ele comprar o combustível. Ele pode utilizar esse combustível gerado na própria propriedade dele. Por que nós damos mais ênfase à parte solar? Porque solar em todo o Brasil ele tem sol, né? A parte de água, por exemplo, nem todo lugar tem uma cachoeira. E do vento, nem todo lugar tem vento. Mas solar é garantido. Para você ter uma ideia, esse carro ele é para 2 pessoas, mas ele pode carregar cargas também até 150 quilos. Quer dizer, é um furgão, uma caminhonete. O motor dele é de 10 cavalos. Fácil de manobrar, de estacionar. Para manobrar e estacionar, consome pouco e ele faz até 110 quilômetros por hora, tendo a velocidade dele, quer dizer, facilmente leva uma multa, por isso que não precisa ser mais do que isso. E é interessante que cada 20 quilômetros fica em 50 centavos. Cada 20 quilômetros é 1 kWh e fica em torno de 50 centavos. Então o custo em relação aos carros flex que colocam a São no gasolina, mínimo 10 vezes o mais. álcool. No caso hoje, um carro para rodar 20 quilômetros, ele gastaria no mínimo 2 litros de combustível. 2 litros de combustível hoje, no preço que está aqui na nossa região, entre R$ 3,50 e R$ 4, então ele ficaria entre 8 e R$ 10, 2 litros de combustível. Isso para você andar até em rodovia. Então, o que acontece? 2 litros de combustível, então, R$ 8. Veja só, 50 centavos se você usar a eletricidade. E aí, para você não ficar sem a sua energia para o carro, você pode adquirir e investir no painel fotovoltaico. Então, o nosso que nós temos lá, o tamanho dele gera 120 kWh mensal. Esse carro é de 7 kWh. Isso quer dizer que dá quase 20 dias. Né? Você tem 20 dias para você. Todo dia você pode andar em torno de 150 quilômetros, porque o carro ele é de 7 Não há o kWh. desgaste da bateria toda vez que a gente for recarregar? O pessoal É, tem...
é bom utilizar o seguinte, tem vários tipos de bateria. Desse aí é a mais simples possível, o carro sai mais em conta. Mas existe uma bateria melhorada, que é a vida útil dela é de 8 a 12 anos. Aqui nós temos é de 5 anos. O nosso carro é de 2012, então hoje ele está com 5 anos. Quer dizer, aí, quer dizer, a autonomia dele a partir daí vai tentar diminuir. Então nós estamos inclusive fazendo esse teste de quanto diminui em quanto tempo. Se dá para rodar ainda, por exemplo, em vez de ser 150 km, rodar 100 km, 80 km, ou se rodar mais. E a bateria de ácido gel, que é uma bateria tracionária, mas não é a bateria top, né? Que a gente tem aí, que é de íon lítio ou coisa do tipo. Bom, esse carro, qual é o objetivo dele? Por que a gente está falando no meio rural? Nós estamos com algumas, vamos dizer, dificuldades, que é a parte de licenciamento e emplacamento, tanto do carro quanto das motos. Isso na esfera federal, geral, É uma no esfera Brasil geral, inteiro, não no Brasil. consegue... Eles conseguem emplacar aqueles carros de 200 e tantos mil, 300 mil reais. Mas o meio rural, né, eu entendo a necessidade, com 200 ou 300 mil reais ele vai fazer outra coisa do que comprar carro. Ele Então, vai fazer um investimento melhor na própria propriedade. Então, a nossa ideia qual que é? Nós temos uma possibilidade de ter eu chamo BBB, que é bom, bonito e barato. Né? No caso desse carro, aonde nós compramos ele custou em torno de 3 mil reais. Infelizmente, devido a impostos, transporte, um monte de coisa, um carro só, ele chegou para nós aqui na faixa de 50 mil reais, entregue aqui. Ainda é barato. Foi importado. Foi importado. Por que a gente vai? Nós vimos a Índia, a China e outros lugares. Esses lugares eles tiveram uma ideia muito brilhante. Em vez de ter um carro elétrico de 300 a 400 cavalos, no caso desse nosso tem de 10 cavalos até 35 cavalos, até 40 cavalos. O cavalo que o senhor fala para o pessoal entender não é o cavalo da zona rural, é a potência que o motor tem para desenvolver... A potência que o motor tem. Certo. Normalmente um carro desse básico, ele tem 100 cavalos, né? Esse carro, os carros normais aí, de 80 a 100 cavalos. Nesse caso, o motor elétrico de 10 cavalos é como você tivesse um motor elétrico de 80 a 100 cavalos de potência da combustão, a gasolina, óleo diesel ou ao etanol. Então a nossa proposta é bom, bonito e barato. Baixo custo, baixo gasto, manutenção. Ele só tem uma peça móvel que é o eixo. Geralmente o motor a combustão tem em torno de 400 peças móveis. Se você fizer um lado estatístico de um carro, o lugar que ele tem mais problema é exatamente no motor a combustão. Geralmente é de 80% a 90% de todos os trabalhos de um problema que tem num carro, ele está nisso aí. No caso do motor elétrico não, ele é uma peça só. Qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é que o pessoal obtenha esse carro do sistema CKD. O que é sistema CKD? CKD é o seguinte, quando você vai comprar uma bicicleta numa loja, como que você compra? Ela vem desmontada. Ela vem dentro de uma caixa, um kit. Isso. Então você, importando via container esse material, esses carros, né? Eles vão vir desmontados, o pneu para você encaixar o pneu, o banco, o volante, o farol e assim por diante. E dessa importação, quanto mais a gente importar, mais barato fica o custo? Sim, porque, por exemplo, um container é $1.500, que dá aí R$4.500. Se você trouxer um carro, vai ser R$4.500 mais 3.000 do carro. Então já fica em 7.500. Isso sem ter imposto, sem ter taxa alfandegária, sem ter imposto ambiental, sem nada, entendeu? Então, geralmente são em torno de 20 impostos que tem. Então, a minha ideia é para o meio rural, ele ter esse veículo. Então, é um veículo que protege ele do sol, da chuva, e ele não precisa na cidade a comprar o combustível. Então, ele pode ter lá a sua fonte de energia e alimentar esse carro elétrico. Outra situação também que tem. Esse carro elétrico tem autonomia de 150 até 380 quilômetros. Hoje, a pessoa média, ele precisa do carro para andar no máximo 20 quilômetros por dia, entendeu? Então, se você olhar, é bem simples, né? Então, você não precisa, a não ser que você vá fazer uma viagem que você anda mais, 800, 400, 500 quilômetros. Mas para o dia a dia,
o trajeto curto aí de 10, 20 quilômetros por dia, esse carro atende muito bem. Professor, rapidinho aqui, chegou aqui no nosso e-mail aqui do Paulo, ele é é conterrâneo do senhor, é de Minas. Ele está falando o seguinte, ele pode pegar esse carro, porque ele está vendo aqui a parte do licenciamento, a parte legal, do emplacamento, tudo. Ele não vai poder ir para a área da cidade. Da cidade. Né? Ele fatalmente vai ter esse carro apreendido. Mas se ele tem uma área de grande extensão rural, ele pode usar só dentro da propriedade dele? Dentro da propriedade. É isso, como, né, Paulo? Sua pergunta? É como um trator. Então, o trator você usa dentro da sua propriedade. Então é a mesma coisa. Na estrada rural, às vezes a gente tem a propriedade de um lado da via e do outro. Ele vai poder fazer o trânsito. É igual você ter uma motocross. Então você não tem ela embarcada, mas você usa no meio rural. Tem um triciclo, né? Um quadriciclo, que o pessoal também não pode. Você não pode andar na cidade, entendeu? Emplacar. Só que tem que quadriciclo, ele não tem conforto nenhum e é caríssimo, 40, 50 mil. Qual que é a ideia? A ideia é a gente ter esse automóvel para o meio rural ele ficar autossustentável. Infelizmente, em vários lugares o meio rural ele não está autossustentável. Inclusive, conforto, qualidade de vida. Entendeu? Então, e até para o dono da propriedade adquirir esses carros tradicionais que vão ser utilitários, né? Eles são mais caros também, né? A ideia nossa é exatamente a sustentabilidade do ponto de vista ecológico, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de qualidade de vida. Entendeu? Então, por exemplo, esse carro, nós adquirimos lá fora na faixa de R$3.000. E ele daria o quê? Uns $800, mais ou menos? Uns 800, um pouco mais de $800. Agora, ele chegou pra gente aqui, na hora que ele desceu aqui no pátio da universidade, tinha embutido nele R$50 mil. Em vez do governo cobrar imposto, ele não pode dar um incentivo, um subsídio? Então, eu me baseei numa fábrica de tratores que tem no sul do país, o tratores daquele plano familiar, né? Sim. Então, esse trator é um trator pequeno, fácil de manobrar, e para a pessoa utilizar esse trator. Então, esse trator ele entra num preço muito acessível, que acho que de 12 a 18 mil reais. Que é um preço adequado. Geralmente, um trator maior é igual um carro, um carro que é muito caro. E dá para você colocar lá na propriedade. Também há um projeto da gente do trator ser elétrico. Por quê? Porque aí você vai ter um processo de utilização. Se o trator está trabalhando, está com um tipo de bateria ou painel solar. Eu digo assim, a gente começa no micro trator, em vez de ser um trator grande, né? 4x4, um trator menor. Porque esses micro trator, geralmente, às vezes você pode utilizar ele para pequenas agriculturas, horta, etc. Capia, etc. Eu estava vendo hoje lá no Instituto que o senhor tem também as motos, né? Então, nós temos duas motos. Uma moto é até fabricada no Brasil, que é uma moto de 1,5 cavalo elétrica, que corresponde a mais ou menos entre 9 e 10 cavalos a combustão. Essa moto ela faz até 100 km por hora e tem autonomia de, acho que 150 km. Porque às vezes a propriedade rural ela tem pequenas linhas interligando um local ao outro. Não Sim. passa o carro, mas às vezes a moto seria apropriado, né? Então, a ideia é que esse preço... Para duas pessoas também? Uma pessoa? Duas pessoas. Ela é 150 quilos. Tá? Então, veja só. E o mesmo sistema? O mesmo sistema, elétrico. E a autonomia dela? Então, essa autonomia é entre 120 e 150. E nós temos uma outra um pouco maior, que ela tem autonomia de 220 km. Tá? Então, ela tem autonomia de 220 km, é um pouco maior. Tá? Mas eu sou a favor, se for transporte, que tenha o carro. E esse carro sai um preço de uma moto convencional hoje, aí na faixa entre 15 e 20 mil reais. Tá? E também, se a pessoa quiser maior autonomia, então tem que investir mais no caso das baterias, entendeu? A bateria de 1 litro de fosfato que está no mercado aí. Então, hoje já tem carro na faixa de quase 400 km de autonomia. Tá? No meio rural, isso é muito bom. Esse carro que nós temos, nós trouxemos que você pode utilizar ele para transporte passageiro e pode usar ele também para levar pequenas coisas. Por exemplo,
Você pode levar várias caixas de fruta, várias caixas de legumes. Então ele é dupla função, entendeu? Ele também está aberto ao público para visitação. É só marcar com antecedência. Porque No nós temos instituto lá na o FEG? instituto, ele é feito para fazer isso. Hoje mesmo vocês deram volta. Ontem teve o Hoje secretário do Meio Ambiente, não, da Assistência Social, o Alex Dias. Alex Dias, né? Alexandre Dias. Alexandre Dias, né? Isso. Então, esteve lá também dando volta. E seria muito interessante a utilização. Outra coisa onde que pode... E o e-mail, professor? O pessoal está mandando aqui, quer entrar em contato para Então, pedir mais informações. O senhor pode passar o tem e-mail para ele? tem dois e-mails, mas eu vou falar um que reporta o meu nome, que é Teófilo, Teófilo, _Miguel, underline, gente, é aquele tracinho lá embaixo, tá? Miguel, @yahoo.com.br. Vou repetir. Teófilo, Miguel, @yahoo.com.br. Então, aí ele pode entrar em contato com a gente marcando vamos dizer, essa visita. Nós temos junto com o Instituto da Mobilidade Elétrica o Centro de Energias Renováveis, também voltado muito ao meio rural, mas ao meio urbano também. Nós gostaríamos que os prefeitos, o pessoal envolvido aí, desse assim, uma concessão também desse carro elétrico usar no meio urbano. Por exemplo, a nossa cidade podia ter uma placa aí cor amarela, né, com os números em azul, que fosse só do município. Aí a cidade vizinha também interessa. Entrar sobre o sistema CKD. Por que sistema O CKD? CKD É o que é o vem kit. desmontado para você Certo. montar ele. O pneu, encher o pneu, igual faz bicicleta. Porque senão o pessoal confunde CKD com a marca do veículo. Não, né? não, não. É como ele vem. É como ele vem, desmontado, igual a bicicleta, né? A bicicleta não importa se ela é Caloi, Já Monarch. conseguem, por exemplo, pedir esse carro pela... Então, existe pedido pela internet. O cara monta o carro de acordo com a necessidade dele? Na verdade, ele pode escolher algumas coisas. Por exemplo, mas como capacidade de pessoas capacidade também? de pessoas, Duas, três, ou quatro. pessoas. O que é importante nesse sentido é que os indianos, os chineses, eles foram muito inteligentes, no sentido seguinte: vão fazer seriado de um tipo só, entendeu? Cumprindo as normas internacionais de segurança, cumprindo as normas de velocidade, as normas de proteção do pessoal, tá? E nós vamos fazer com baixa potência. Só que tem que essa baixa potência ter um alto rendimento. Então, como vocês viram lá, o carro chega a 110 km por hora, né? O carro tem essa potência, sobe rampa, desce rampa, muito fácil de dirigir. As autoescolas podem utilizar esse carro também. As pessoas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, esse carro é utilizado lá em Oklahoma, na Universidade de Oklahoma, porque ela é muito frio. Ah, sim, ele tem ar-condicionado, tem vidro elétrico, tem tudo que imaginar um carro, entendeu? O sistema dele é convencional de trânsito, seta direita, seta esquerda, muito tranquilo de dirigir. Uma outra pergunta agora. Quando a gente fez essa visita hoje de manhã e a gente fez o vídeo sobre o carro, né, ele andando, o senhor falou também sobre a placa, né, que vai fazer a captação da energia solar e transformar em energia. Sim. Que é outro investimento também que traz... O senhor falou que não só vai suprir a necessidade do carro de fazer, vamos dizer assim, a recarga, né, para ele ter essa autonomia sempre, dos 150 km, mas esses coletores de energia, é assim que fala? Coletor? Então, a gente fala, o nome técnico é painel fotovoltaico. Painel fotovoltaico vai gerar eletricidade. Ele entendeu? também pode, vamos supor, na área rural, acontece também por causa de raio, né? A gente tem a queda de energia. Que não tem, né? Ele pode ser utilizado não só para recarga no carro, mas alimentar a parte elétrica da residência. Vamos supor que faltou acabou a luz. Acabou a luz. Você pode ligar lá na tomada do carro, o carro tem a tomada dele, a tomada que você carrega na tomada comum. Aí você faz o contrário. Essa nova Isso. Aí você faz o contrário, você passa a utilizar na casa. A energia. Energia. É lógico, como a energia que é acumulada, ela tem durabilidade. Então, por exemplo, você não pode pensar que vai durar aí 20, 30 dias. É para passar aquele tempo sem energia elétrica, entendeu? Então, outra situação que eu quero dizer é o seguinte: esse programa do carro elétrico aqui, o que nós temos aqui em primeira linha?
é que nós vamos voltar a ele para ver como isso. utilizar o carro elétrico. Por exemplo, eu falei com vocês hoje, só você botar o pneu calibrado certinho, você ganha mais 20 km. Isso. Se você carregar a bateria e for utilizar ela, você tem mais 20 km. Então, dos 150 eu vou para 190 km. Então, a ideia é exatamente essa. Você tem esses detalhes que a gente passa. O modo de dirigir, entendeu? A gente está acostumado ao carro que é a combustão, é a gasolina, o etanol, ou o diesel. O comportamento de utilizar também é importante. Então, eu quero fazer uma apresentação mais daqui a gente volta depois umas com 20 esse semanas, tema. aí uns 3 ou 4 meses, nós voltar com esse tema Professor, aproveitando também do outro programa, do programa de Listeia, a gente falou das empresas que estão envolvidas nessa parte, né, de estudo. E eu estou vendo aí que o senhor trouxe 2 livros, né? O primeiro aqui é a matemática, o senhor pode mostrar para a gente? Matemática rural. E aplicações. Tudo pela Unalar, né? Quem quiser saber mais, pedir os livros, www.unalar.com.br, hein? Então, aí, unalar.com.br, tá aqui, ó. Esses são os livros que nós temos na área de energia, na área de matemática rural. Qual é a ideia da matemática rural? É o seguinte, eu vi que o pessoal não tem informação de coisas básicas. Então, a gente fez a matemática das medidas, a matemática dos animais, das plantas e das construções. O que é a matemática das medidas? Posso ver? Tá. Então, a matemática das medidas é para você saber a medida de lenha, de madeira, de água, tá? A matemática dos animais é para você saber o corte, o tamanho, o peso, a arroba de boi, o que é isso? Então, nós colocamos a parte disso aí, as plantações, qual a distância que tem essas plantações, e das construções, até assim, o que eu pego 17 por 21? Então, nós explicamos o que é isso aqui. Então, é um livro simples, mas é uma matemática bem voltada ao pessoal que quer fazer do rural, que entendeu? quer fazer a aplicação do conhecimento ali. O senhor até falou, eu até anotei aquela hora lá, conhecendo o potencial da sua propriedade. Isso, exatamente. Né? Se dá para você fazer o que você pode aproveitar em toda a área que você tem. Então, nós pegamos os principais fatos que existem em matemática, que é exatamente das medidas dos animais, das construções e das plantas. Então, distância para você ter melhor rendimento e tudo. Então, é um livro simples que eu pensei no meio rural, já que eu vim do meio rural. Então, a minha infância eu passei no meio rural. E esse outro sobre? Isso aqui é sobre energias renováveis. Esse aqui fala desde a construção da casa,